Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Muito obrigado pela sua audiência, é um prazer tê-lo aqui conosco. E o programa de hoje, extremamente especial. Você vai entender o porquê daqui a pouquinho. Você já ouviu falar da República de Uganda, localizada ao leste da África, cujo sua economia está baseada na exportação de chás, cafés e também pescado. Um país que tenta se reerguer após sucessivos governos corruptos, seguidas recessões e guerras civis. O período mais crítico da história deste país se deu entre os anos de 1971 e 1979, quando o ditador Idi Amin Dada, através de um golpe de Estado, comandou o país. Estima-se que, neste período, quase 300 mil ugandenses foram assassinados, resultando nesta miséria total. Como eu já falei, fome, dor, lágrimas. Porém, deste cenário, nasceu um lindo projeto. Em 1984, um casal de canadenses em missão, lá em Uganda, verificaram as condições precárias que a comunidade local vivia. Era preciso pregar o evangelho e mais. Era preciso também realizar ações sociais. Foi assim que nasceu o coral Watoto, que hoje atende mais de 3 mil crianças órfãs de pais e mães. E o coral, que será tema do Sala de hoje, está aqui no nosso programa. E eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a Comfort Izianzo, que é líder do coral e também líder do ministério, e aqui no Brasil, a Luíse Rocha, que será a nossa intérprete neste programa. Antes de cumprimentá-los, Luiz, eu gostaria de agradecer o seu esforço. Eu sei que vocês estão em turnê, tiraram um tempo da agenda de vocês para comparecerem aqui ao Sala de Entrevistas, e eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz, como cristão, em receber aqui o coral. Muito obrigado pela visita de vocês. Thank you for having us here. Muito obrigada por nos receberem aqui. Imagina. Bom, eu gostaria que, antes de fazer qualquer pergunta para a Comfort e para as crianças, eu gostaria que você falasse qual a sua experiência, né? Porque eu sei que você é de Curitiba, você fica radicada no Paraná, e você praticamente monta toda a logística do grupo aqui, enquanto no Brasil. Qual a experiência de conviver com essas crianças que são verdadeiras lições de vida para todos nós? Eu tive a oportunidade de conhecer o coral uns anos atrás, lá na minha igreja, e eu comecei a me envolver mais com eles, com o ministério, porque o ministério não se reduz só ao coral, mas é o trabalho, é uma igreja em Uganda, é um trabalho que é feito também com as crianças em Uganda, e agora em maio eu tive a oportunidade de ir para lá, então conhecer realmente como funciona a realidade do país, e agora realmente conhecer a cultura, convivendo 3 meses com eles. E para mim o que mais me marcou tanto da minha ida para lá, de quanto a minha estada aqui, é ver como realmente quando pessoas respondem ao chamado de Deus, quando elas se propõem a promover o reino, como coisas maravilhosas acontecem. Então, quando você pensa nesse casal que foi para lá, eles tinham realmente uma situação totalmente adversa, de guerra, de pobreza, de miséria, e eles foram para aquele lugar, colocaram com certeza a própria vida em risco para isso, e junto com ele muitas outras pessoas que se propuseram a construir o reino lá. E quando você vai nas vilas do Watoto, o que eu vejo não é algo feito por uma pessoa, mas é algo feito pelo povo de Deus, e algo construído o reino de Deus num lugar totalmente improvável. Então acho que isso é o mais especial. Você disse que esteve lá recentemente. O que você encontrou? Como é que está Uganda hoje? Uganda está se desenvolvendo muito desde a época, na década de 80, 90, que teve a guerra, que teve uma prevalência de HIV positivo muito forte. Então, hoje a gente tem uma outra realidade de Uganda. O que a gente encontra lá hoje é miséria, bastante. Então, nós temos uma economia que não consegue dar conta de ter trabalho para todas as pessoas. E o que acontece? As pessoas elas não têm como se sustentar, e um dos principais focos do problema atual de Uganda são as mulheres. Então, essas mulheres... Por que, Luiz? Porque elas têm filhos, e até culturalmente, infelizmente, as mulheres que assumem totalmente o peso da maternidade. Então, nós temos mulheres que foram abandonadas ou que são viúvas, e elas têm que cuidar dos seus filhos sozinhas, e muitas vezes elas também enfrentam problemas de saúde, elas também têm dificuldades, e às vezes elas não dão conta de cuidar. Então, ou elas infelizmente falecem, ou elas abandonam seus filhos. E daí, por causa dessa questão, que na verdade é
muitas coisas que acontecem junto, essas crianças se tornam órfãos ou abandonadas. E é nesse sentido que o Watoto tem trabalhado também agora, com as crianças órfãos e com essas mulheres que elas não têm como cuidar, elas não conseguem cuidar sozinho dos seus filhos. Então, o Watoto tem ajudado essas mulheres para que elas possam cuidar delas mesmas e das suas famílias e que essas crianças também possam ter uma educação. Tá bom, obrigado por você ter vindo aqui. Gostaria que você perguntasse para Comfort o que representa o ministério para essas crianças que viviam nessa situação tão desconfortável e desfavorável lá em Uganda. What Watoto represents for his children in their lives? Hope. Esperança. It gives them hope. Ela deu esperança para elas. And we help them realize that this hope is found in Jesus. E nós ajudamos elas a perceberem que essa esperança é dada em Jesus. Watoto Child Care Ministries was birthed out of a church, Watoto Church. O Ministério de Crianças Watoto faz parte da Igreja Watoto. And as the choirs, we travel and the main message that we carry around is the message of hope. E como corais nós viajamos e a principal mensagem que nós contamos é uma mensagem de esperança. Like you know that all the children who travel on the choirs have lost either one or both of their parents. Todas as crianças que viajam nos corais perderam um ou ambos os seus pais. And realistically, that would look like a very hopeless situation. E na verdade isso parece uma situação totalmente sem esperança. But because of what we have seen Jesus do in their lives, Mas porque pelo que nós temos visto Jesus fazer na vida delas, we travel with the story of hope, nós viajamos trazendo uma mensagem de esperança. reminding everyone that we meet that it doesn't matter. Lembrando todas as pessoas que nós encontramos que não importa. Jesus always transforms lives. Jesus sempre transforma vidas. And when he transforms lives, it leaves you with beautiful smiles like this one. E quando ele transforma vidas, ele traz lindos sorrisos como esses. Bom, ela também é oriunda, ela é desta região lá de Uganda, porque pelo que eu estou percebendo, o nome do coral representa o nome da comunidade. Ou eu tô equivocado? Are you from Uganda too? Yes, I am from Uganda. And what means Watoto? Watoto is a Swahili word for children. O Watoto é uma palavra em Swahili que significa crianças. Yeah. Perfeito. E ela, qual a função dela no ministério? What do you do in the ministry? I serve in the Watoto church. Ela serve na igreja do Watoto. Every choir has 18 children and 10 adults. Todos os corais têm 18 crianças e 10 adultos. And so all the adults are part of the ministries in the church. Todos os adultos são parte dos ministérios na igreja. And so we take off a year of our lives or more. Então nós pegamos um ano das nossas vidas ou mais Come and serve with the children. para servir com as crianças. Interessante. Agora, esse projeto, pelo que eu pesquisei, nasceu lá em 1984. Pergunta para ela, estas crianças que passaram pelo projeto desde 1984, elas continuam servindo ao ministério, só que de outra maneira? É isso que eu consegui entender? What the graduates are doing? They are serving in the ministry or they are doing another things? Oh, wonderful. Well, in Watoto, we believe that we, one, rescue a child, Então, no Watoto, nós acreditamos que, em primeiro lugar, nós resgatamos as crianças, raise them to become leaders, nós formamos elas para se tornarem líderes, so that they can, in turn, rebuild our nation of Uganda. então eles vão poder reconstruir a nossa nação, Uganda. And so during their time in Watoto, we do avail them with education, Então, durante o tempo que eles estão no Watoto, nós damos a eles educação, and through the education, they're able to choose the sphere or the direction that they would love to be influential in. e através da educação eles podem escolher a esfera que eles gostariam de ser influentes, de influenciar. And so we, in turn, support them in that area. Então, daí nós vamos apoiar eles nessa área. So we do have a couple of graduates who come back and work in the ministry. Então, nós temos, sim, algumas pessoas que se formaram no Watoto, que estão trabalhando no ministério, And a couple others go into the different spheres that they have chosen to go and e work outros in. que estão em outras esferas que eles escolheram estar. Ok. Bom, interessante, porque quando eu comecei a me preparar para o programa, eu lembrei de um filme que eu vi que contava um pouco do contexto histórico de Uganda, que é filme campeão de vários Oscars, que foi O Último Rei da Escócia. Ela, uma jovem de Uganda, uma jovem ministra que acaba auxiliando estas crianças. E como é que ela vê essa transformação num país completamente aniquilado pela guerra civil, pela corrupção e pela miséria?
How do you see the transformation that are happening in Uganda, a country that has a history full of wars and corruption, but now is another moment? How do you see it? We have found hope in Jesus. Nós temos encontrado esperança em Jesus. Jesus is actually, he is the hope of the world. Jesus é a esperança do mundo. And at Watoto, that is what we have come to see in our lives. E no Watoto é isso que nós temos visto nas nossas vidas. Seeing a child rescued from almost being hopeless. Então, uma criança que foi resgatada de estar quase totalmente sem esperança. To now being able to dream. E agora ela pode sonhar. Is something that only Jesus has been able to do. É uma coisa que só Jesus poderia fazer. And the fact that we have the opportunity to now be able to travel around the world and tell people our story. Então a oportunidade que nós temos agora de viajar para o mundo e contar para as pessoas as nossas histórias is a big testimony for us. É um grande testemunho para nós. And that's why at the heart of everything that we do, é o coração de tudo que nós fazemos. Our aim is to share the love of Jesus, to point people back to Him. O nosso objetivo é compartilhar o amor de Jesus. Because He is the reason for the transformation that we have experienced as a nation and as an organization. Porque ele é a razão dessa transformação que nós temos visto como nação e como organização. E ela entendeu, diga ela que ela entendeu muito bem minha pergunta, porque ela girava em torno disso. Porque geralmente as pessoas depositam suas esperanças num novo comandante, num novo presidente. E eu acho que o ministério leva a isso, que a esperança deve ser depositada em Cristo Jesus, que não importa a adversidade. Porque o apóstolo Paulo falava que tudo posso naquilo que me fortalece, mas não de uma maneira triunfalista. Antes ele diz que passou necessidade, passou fome, passou frio, esteve enfermo, porém que todas as coisas pode naquele que fortalece, ou seja, todas as tribulações da vida. E diga a ela que isso é fantástico. He's saying that you got his question because you were saying that we need to put our hope in Jesus, and this is true. Yeah. Yes, it is. Yes, it is. Ok. Bom, como é que está essa turnê aqui no Brasil e como é que eles encontraram o Brasil? Qual a diferença que eles enxergam de Uganda para o Brasil? Could you explain about the tour in Brazil a little bit? What are you doing during the tour? How long? Okay, we're going to be in Brazil for 3 months altogether. Nós estaremos no Brasil por 3 meses. We got here at the beginning of June. Nós chegamos aqui no começo de junho. And altogether our tour is actually 6 months. Então, na verdade, nossa turnê é de 6 meses. Yeah. So we'll spend 3 months here in Brazil. Então, nós estaremos 3 meses no Brasil. Go to Scandinavia, Norway and Sweden for 2 months. Então, vamos para a Escandinávia, Noruega e Suécia por 2 meses. And then go to Germany for 1 month. E depois para a Alemanha por 1 mês. And then go back home. Então, vamos para casa. Yeah. So every night we have a performance at a church. Então, todas as noites nós nos apresentamos em igrejas. E o ministério de Uganda para o mundo. Yeah, so the ministry from Uganda to the world. Yes, to the world. Yeah. Ok, e daqui a pouquinho nós retornaremos falando mais sobre esse projeto magnífico aqui no Sala de Entrevistas. E aí, abre aqui, ó, eu vou querer saber um pouquinho mais da história dessas figurinhas fantásticas que estão aqui conosco no Sala Especialíssimo de hoje. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas de hoje. Eu estou me segurando aqui porque vocês sabem, né? Eu sou manteiga derretida mesmo. O pessoal que acompanha o programa sabe. E eu acompanhando um pouco do ator. Eu estou falando certinho? A minha pronúncia tá boa? Como é que fala mesmo? The pronounce is good? Yes. Yes. É? Então tá bom. E eu sei que essas crianças aqui, elas vêm encantando não só o Brasil, como o mundo todo. Mas eu quero saber, se a professora assim permitir, o que eles acharam de especial no Brasil, porque eu sei que tem muitos meninos lá de Uganda que o pessoal dos bastidores, das igrejas locais, nos falaram assim, ó, eles gostam bastante do Neymar e tal, mas o que eles gostam mesmo aqui do Brasil? O que eles estão gostando? Se é que a gente tem como saber disso deles. I want to ask the children what they are thinking about Brazil. Yeah. Are they enjoying Yeah, Brazil? yes, sure. Okay.
Nós vamos falar com quem? Quem pode ser o porta-voz deles pra gente, ô Luiz? Who can answer this question? Okay. Qual é o nome dela? What's your name? My name is Hope. 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 Esperança. Yes. Ok. O que ela mais gostou aqui do Brasil? O que ela está gostando dessa turnê? What do you like it most in Brazil during the tour? Brazil is fun. O Brasil é divertido. Muito divertido. Tá What do you bom. like about it? E a alegria, ela falou que o Brasil é divertido, mas a alegria do povo africano é algo peculiar. E agora eu quero que você pergunte para a professora, da onde vem a alegria de um povo tão sofrido? Where do you find the joy in a people that has suffered a lot, like Uganda's? Where did this joy comes? Where does the joy come from? Yes. The joy comes from the appreciation of what God has done. Essa alegria vem de nós apreciarmos o que Deus tem feito. Because we may not be where we want to be, Talvez nós não estivéssemos aonde nós quiséssemos but we're estar, definitely not where we used to be. mas nós definitivamente não estamos aonde nós estávamos antes. And so as opposed to looking at what we may not have, Nós não precisamos olhar o que nós não temos, we choose to be thankful and grateful. mas ser agradecidos And pelo that's que nós why we are temos. happy and full of smiles. E é por isso que nós somos felizes e cheios de sorrisos. Tá bom. Qual é o maior desafio dentro do ministério? Porque a dança é fantástica. Ensaiar com as crianças deve ser algo muito difícil. Mas de onde vem a inspiração para fazer essa mescla da dança com a alegria e com o evangelho sendo pregado através de música? Okay, what's the biggest challenge in put dance and the message and the singing together? Challenge? Ela falou desafio. It's Você perguntou. fun. É divertido. We actually love doing it. Mas Na ela- verdade, nós adoramos fazer isso. Mas ela não é impressionante, porque assim, a partir do momento que ela tem essa afinidade, e a gente sabe que tem a mão de Deus sobre isso, tudo parece ser muito fácil para ela. Mas para nós que estamos aqui, desenvolver um projeto desses deve ser dificultoso por demais. He's saying this for you is easy, but he's looking everything and it's a lot of it's difficult. It's difficult to do something like that, to travel with the children and to do the work in Uganda. Well, the amazing thing is it's not just us. Our headquarters are in Uganda, Kampala. Então a coisa maravilhosa é que não é somente nós. Nós temos um escritório lá em Uganda também. Um lugar. And in all the countries that we get to travel to, E em todos os países que nós viajamos também. we have an office, a country office. Então nós temos os escritórios regionais. So in the US, in the UK, in Canada, Então nos Estados Australia, Unidos, no Canadá, no in Reino Unido, na Asia, Austrália, in na Brazil. Ásia, no Brasil. and so there are many people who work behind the scenes to make all this happen. Então tem muitas pessoas trabalhando nos bastidores para fazer tudo isso acontecer. Legal. Ô Luiz, e de que maneira o Brasil apoia esse ministério? Bom, nós apoiamos, na verdade, o Brasil apoia por meio de muitos parceiros que se juntam a nós nessa missão. Então, aqui, nosso trabalho é ser uma ponte entre o que acontece no Brasil e o que acontece em Uganda. Então, nós temos igrejas, nós temos pessoas, nós temos empresas que se juntam e que querem fazer parte disso e que daí elas apoiam o ministério à distância, sendo apadrinhando uma criança, que é a forma como nós mantemos o ministério, ou sendo um parceiro nosso através de muitas outras opções. Aquela criança que não tem uma afinação, como é que ela faz para ser inserida no projeto? Como é que eles trabalham esse tipo de situação? If the child doesn't sing well, how do you do? I am yet to find a child who doesn't sing well. Ela falou que ela ainda está procurando uma criança que não canta bem. We have 6 months back home to train with them. Nós temos 6 meses que nós ensaiamos com eles em Uganda. And I have learned that there's no limit to what these children can do. E ela tem aprendido que não há limites para o que essas crianças podem fazer. They're amazing. Elas são maravilhosas. Fala para ela que o azar dela é ela não ter vindo para o Brasil. Eu acho que ela nem tem idade para isso há 30 anos, porque senão ela conheceria uma criança que canta muito mal. Viu? He used to be a child that was the best.
Yes. Agora, é um talento nato, de fato, né? Você encontrar esse tipo de situação, porque o coral, eu conversava com alguns coralistas aqui da nossa região, você precisa, de fato, né? São vários tipos, né? Cada um tem uma função dentro do coral, não é só simplesmente abrir a boca e cantar, né? É isso? So it's a really gift because in a choir, each person has his function. It's not just singing. That's right. That's right. É, isso é verdade. It's more than that, and for the children, it's more than them just being able to get to sing. They get to travel. They get to see the world, to broaden their world view. You know? E ela falou que é verdade. Para as crianças é muito mais que cantar. Elas podem viajar, elas podem conhecer o mundo, elas podem ampliar a sua visão. So they get to see something bigger and better than what they have seen. Então elas podem ver coisas maiores e melhores do que elas têm visto. They get to dream again. Elas podem sonhar It builds novamente. their confidence because every night they're standing in front of thousands of people. E elas podem recuperar a confiança delas, porque toda noite elas se colocam diante de milhares de pessoas. So for them, it's a once in a lifetime experience. Então, para eles, é uma experiência única na vida. Na igreja de Atos, logo no capítulo 2, a gente viu uma situação muito interessante. Quando Pedro pregou e aquela multidão aceitou a Cristo, os apóstolos se viram diante de uma grande adversidade. Precisava fazer o social, porque muitos eram peregrinos que estavam em Jerusalém e ali ficaram. Aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, encontramos a igreja, o Messias, e daqui a gente não sai. E aí os apóstolos, a gente precisa alimentar esse povo, a gente precisa dar local decente para eles morar. E começou uma grande ação social dentro da igreja primitiva. A primeira ação social da igreja. Não é só pregar o evangelho transforma, resgata, mas esse trabalho social iniciado por esse casal canadense foi preponderante para que o ministério ele estivesse de pé até hoje? So, we know about the Bible that we need to preach the gospel, but help people too and do social work. So do you think that the work that Mary and Geraldine did in Uganda, it helps to grow the church and the ministry, the work with the children? In Watoto Church, Na igreja Watoto, we celebrate Christ nós celebramos a Cristo and care for community. e nós cuidamos da comunidade. And so our work with the community is simply our response to God. Então, na verdade, nosso trabalho com a comunidade é simplesmente a nossa resposta a Deus. We believe He has called us to look after the orphan and the widow É o que Deus nos chamou para fazer, cuidar dos órfãos e das viúvas and the vulnerable women in the community. e das mulheres vulneráveis da comunidade. And so our work in the community is simply a response to what God has called us to do. Então, o nosso trabalho na comunidade é simplesmente uma resposta ao que Deus nos chamou para fazer. Ok. Bom, antes de começar o programa, ela me deu uma esperança. Hope. Ela assim, eles podem cantar uma capelinha. Okay. Será que ela pode fazer isso pra gente? You gave him a hope. Are you going to sing with us? Você vai cantar conosco? Nem pensar. No, definitely not. I thought you were the best. Yeah, it's okay. All right. Oh well. You ready? Okay. Okay, 1, 2, go. We will not be shaken. We will not be moved. We are holding on to you, Jesus. Forever. Whoa, oh, 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 oh. 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 Out of the ashes you lifted me. You set my feet on higher ground. No matter what may come my way, I'm holding on to what you say. You hold my world within your hands. I'm resting in your perfect plan. In every season you are there. You are the hope that never fails. We will not be shaken. We will not be moved. We are holding on to you, Jesus. Yay. Uau! Sensacional! Muito legal mesmo.
A idade deles, esses que estão aqui conosco, qual a idade deles? The age of the children, these children here. How old are you, Hope? I am 8 years old. Ela tem 8 anos. I am 6 years old. 6 anos. I am 13 years old. 13 anos. I am 11 years old. 11 anos. I am 13 years old. 13 anos. Legal. São quantas crianças estão no coral nessa turnê aqui no Brasil? How many children at the choir in Brazil? Here we have 18 children Aqui nós temos 18 crianças between the ages of 6 and 13. entre as idades de 6 e 13 anos. So you've met the youngest and the oldest. Você conheceu os mais novos e os mais velhos. Ok. Bom, eu não posso fazer um paralelo entre os dois países, que eu não conheço Uganda, mas eu sei da realidade de um Brasil que está chafurdado também na corrupção e um país que sofre muito com drogas, e a nossa juventude, parece que nós estamos perdendo a nossa juventude por entre os dedos. E eu gostaria que ela deixasse uma mensagem para a juventude brasileira que ainda não encontrou o real sentido da vida, que é Jesus Cristo. Could you give a message for the young people in Brazil that don't know the hope of Jesus? Wow. Well, Jesus is the hope of the world. Jesus é a esperança do mundo. And we want you to know that it doesn't matter E nós queremos que você saiba que não who you importa are, quem você what é, your past might be, o que o seu passado pode ser, whatever circumstance you may be going through. quais possam ser as circunstâncias que você está passando. God loves you, Deus ama você. and He has a beautiful plan and purpose for your life. E Ele tem um lindo plano e propósito para a sua vida. And that hope and that purpose is found in Jesus. E essa esperança e esse propósito é encontrado em Jesus. Ok. Eu gostaria muito que você agradecesse ela, que é um prazer tê-los aqui conosco e que eu vou incluir em minhas orações para que Deus continue abençoando ainda mais o projeto. Thank you. Thank you very much. Amen. Amen. Thank you very much. Muito E você, obrigada. muito obrigado. Você imagina a ansiedade que nós estávamos em gravar. E se não fosse a sua presença aqui, Luiz, isso não seria possível. Deus te abençoe também. É um prazer servi-los da melhor forma, até se eu falei alguma coisa errada na tradução do inglês, é que é sempre um desafio, mas é um Foi prazer. ótimo. Qual a igreja que você congrega lá em Curitiba? Eu sou da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Primeira Igreja Batista de Curitiba. Sim, e agora eu sou uma peregrina, porque cada dia eu tô num lugar com eles, mas é uma bênção servir E com tá eles. valendo a pena? Com certeza, sempre vale servir ao Senhor, é um privilégio. Deus abençoe. Amém. Sala de Entrevistas volta na semana que vem com um novo convidado e com um novo tema. Tchau.